onde por aqui o mais importante era ganhar Grenal e ganhar o Gauchão. Há quanto tempo não se ganha nenhum título decente aqui? Há quanto tempo apostamos em soluções mágicas, em ídolos repatriados que chegam aqui como salvadores da pátria, em técnicos da aldeia como milagreiros? Nossos clubes apostam no empirismo, tão citado aqui por Carlos Guimarães e Ribeiro Neto, naquilo que nós, da imprensa, sugerimos. Nos nossos espaços, a gente sempre sugere isso. Nós temos aversão aos processos profissionais por vezes. Gostamos do jeitinho, do tapinha nas costas, da informação exclusiva para o jornalista. Grêmio e Inter estagnaram na indecência, gente. E antes que vocês me acusem de estar buscando aqui uma falsa simetria entre os dois, eu afirmo e eu garanto que os dois clubes, eles pensam exatamente da mesma maneira. Primeiro, a gente se elege, depois a gente vê. Nem que para isso a consequência seja implodir e comprometer financeiramente a instituição. Final de semana foi mais um triste capítulo aqui na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Do alto engano às soluções mágicas, Inter e Grêmio estão apresentando um manual prático para o Brasil de como não fazer futebol de maneira profissional. Triste, e o mais triste é que muitos desses processos fracassados possuem a anuência da imprensa. Está na hora da gente fazer uma meia-culpa também, porque a gente tem muito orgulho de aplaudir o amadorismo provinciano aqui da aldeia. Internacional. Perde para o São Paulo, Roger Machado será demitido, resta saber quando, senhor Alexandre Ernest. Na verdade, se a gente for olhar o que aconteceu ontem no estádio Beira-Rio, a gente basicamente tem o início de uma morte anunciada. E aqui a gente pode começar a mostrando essas imagens aí. A imagem do destempero do Carboneiro, a imagem do técnico Roger Machado, também iniciando uma confusão. Mais tarde, ele quase vai às vias de fato com o Cedric do São Paulo. Mais tarde ainda, ele rebate jornalistas na coletiva de imprensa, dizendo que o que se vê na rua e o contato que o próprio jornalista tem com a torcida não pode ser algo absoluto. Mais ainda, o José Olavo Bisol, vice de futebol, vem aos microfones para chamar jornalista de mentiroso em cima de notícias que ele mesmo depois corrobora em outras falas, de que sim, o Inter discute a demissão do técnico Roger Machado, o Inter debate mudar sua casa-mata se não ganhar e não passar do Fluminense, sem contar as inúmeras ofensas e mensagens que a direção do Inter manda para os repórteres que cobrem o clube, buscando um inimigo imaginário, tal qual Dom Quixote de Miguel Cervantes, em que, em vez de olhar para o seu próprio umbigo e a sua própria incompetência, busca o subterfúgio fora do departamento de futebol, fora das quatro linhas. Afinal, foi a imprensa que não conseguiu colocar um reforço para o técnico Roger Machado ganhar do Fluminense. Afinal, é a imprensa que contrata medalhões que ganham milhões de reais por mês e não conseguem fazer um gol. Um deles desde abril e o outro sumido no jogo porque não tem um mínimo de organização tática dentro de campo. Talvez seja a imprensa mesmo que não consiga fazer com que um menino como Gabriel Carvalho tenha foco dentro do Internacional. Talvez seja a imprensa que contratou um zagueiro reserva por 10 milhões de reais que é incapaz e insuficiente de vestir a camisa do Internacional.
Ou ainda um lateral esquerdo, que também custou 10 milhões de reais, que hoje está indo jogar no Vitória da Bahia. Talvez seja a imprensa que apequenou o Inter da maneira como o torcedor está vendo. E talvez até mesmo seja a imprensa que esteja fazendo com que o torcedor colorado não queira ir ao Beira-Rio, não queira estar presente ao lado do seu time. Ora, por favor, Bisol, Roger, presidente Alessandro Barcelos, tenham um mínimo de hombridade e talvez até mesmo respeito com a instituição e principalmente com o torcedor colorado. Carlos Guimarães. As falas de vocês foram muito boas mesmo, assim, para mim irreparáveis, né? Eu vou seguir no complemento, porque o jogo de ontem é um jogo meio autoexplicativo, assim, né? Que, para quem não viu, para quem desceu agora, vou resumir em 10 segundos, tá? O Roger fez uma bagunça, montou um esquema que ele nunca tinha montado, imaginou espelhar o São Paulo e, ao espelhar o São Paulo, ele retirou do Inter todas as melhores valências, como jogo pela ponta, apostou numa dupla que não tá afim. Os caras não estão afim, tá? Não estão. Eu vou entrar e pegar a carona no que disse principalmente o Ernst. Sabe qual é o principal problema que eu vejo na direção colorada? Diante das falas do D'Alessandro, depois da entrevista coletiva, né? E das falas de ontem do Bisol. Gente, vamos baixar um pouquinho o ego. Além de hombridade e respeito, que o Ernst falou, tem uma terceira coisa que não é feio o ser humano ter. Volta e meia a gente tem. Isso faz a gente crescer. Se chama vergonha. Quando os jogadores vão aplaudir de forma constrangedora no final de uma jornada péssima do Internacional, os 11 mil torcedores que ali estão, sabe o que era melhor? Baixar a cabeça e ir direto pro vestiário, sabe por quê? Não é feio ter vergonha. Significa que tu sentiu. O som da derrota é o som da vergonha, muitas vezes, e é o que deveria ter o Internacional. Baixem o ego. Eu vou citar 2 exemplos, tá? Primeiro, quando um cara fala que, eu aceito críticas, o Bisol ficou bravo com todas as perguntas que foram críticas a ele. Ou seja, ele não aceita. Mentira que tu aceita a crítica, cara. Para com isso, não aceita. Vamos baixar esse ego. E o D'Alessandro, quando fala que a imprensa quer me derrubar e não sei o quê, mostrar um pouquinho mais de trabalho. Não, eu tô todos os dias aqui no CT, beleza, abre o CT pra galera. Vamos ver como é que tá o teu trabalho. Um pouquinho mais do que vem fazendo. Vamos baixar o ego, porque vocês não têm essa bola toda. O trabalho é ruim. O Inter está prestes a acabar o seu ano no dia 20 de agosto, daqui a 2 semanas, tá? Porque não tem nenhum cenário possível em que o Inter consiga passar nem pelo Fluminense, nem com o Flamengo, com a bola que o Internacional vem jogando. Os equívocos do Roger. O Roger também, quando ele fala, eu discordo. Sabe quantas vezes ele discordou de perguntas da imprensa? 4 vezes, ou seja, está todo mundo errado, só ele está certo. Ao meu ver, o jogo foi equilibrado. Parem com o auto-engano, parem com isso. Fazer alguma coisa. E não é criar um fato novo, vamos lá. Em qualquer cenário, e eu não sou definitivo para muitas coisas, mas vou ser definitivo numa, tá? Acabou o ciclo do Ener Valencia, acabou. Eu tô sendo definitivo aqui, acabou. O Inter tava perdendo o jogo, ele me sai caminhando, se arrastando, acabou. Não consegue mais render nada. Ou se tem efetivamente uma intervenção real e concreta que o torcedor enxergue, e não é com a bagunça dos 3 zagueiros e com jogadores insuficientes, ou a coisa vai ficar pior. E a gente, ao invés do discurso, vai ficar só com esse ego inflado de quem realmente se acha acima do bem e do mal para não tomar crítica nenhuma. Não é mais crítica, tá? É crítica e quando vocês falam sobre crítica construtiva, vocês querem condescendência. A crítica, ela tem que ser apontando as coisas. Baixem o ego. Ribeiro Neto, quero te ouvir, Ribeiro. Bom, assim, gente, vamos lá. Eu acho assim que a exposição que vocês fizeram, vocês 3, ela está absolutamente correta. Tá? Eu acho que vocês apontam problemas do Internacional e eles são fatos. Não há nem interpretação. Tá? O momento é ruim, o momento é de alta pressão. Eu acho que o Ernst foi muito bem. A imagem que traduz todo o peso emocional sobre o grupo está no comandante saindo atrás de um jogador de futebol no final do jogo.
É lamentável isso aí e só demonstra a instabilidade que está acontecendo no Internacional. Mas eu tenho que ser verdadeiro com o nosso telespectador, eu tenho que ser com o nosso seguidor da internet. Eu não posso chegar aqui e não dizer aquilo que eu estou pensando. Por mais absurdo, eu sempre brinco assim, ó, a bobagem que esse velho vai falar, pensa 10 segundos para ver se não tem alguma coisa que dá para tirar. Pois eu vou repetir para vocês. Sabe o que aconteceu comigo ontem, após o apito do árbitro? Depois da confusão do Roger e tal, eu aumentei a minha convicção de que o Inter vai se classificar quarta-feira. Aí o Guimarães vai dizer, mas de onde tu tirou isso? O futebol, na minha visão, ele tem uma lógica que não é perceptível. O próprio Fluminense acabou de mostrar isso, né? Time grande, quando está vivendo esse tipo de instabilidade emocional, ele é 8 ou 80. Aliás, esse período que o Guimarães sublinhou até o dia 20 de agosto, dos confrontos do Flamengo, o Inter é 8 ou 80. O próprio grupo já identificou que esse time só joga ou consegue feitos quando a água bate na bunda, pois a água está no pescoço. O time do Fluminense não é melhor que o time do Inter. Sim, se jogar o que está jogando, não tem nenhuma chance. É verdade. Mas eu vou dizer para vocês, o Internacional vai classificar e vai respirar. Vai resolver os problemas? Claro que não. Eu estou falando uma coisa pontual. Pontual é o jogo de quarta-feira. E eu não estou passando pano, eu não estou me fazendo auto-engano. Não, eu estou falando de futebol. Porque o futebol é assim. É óbvio que se acontecer o que eu estou dizendo, todos esses personagens citados por vocês vão se voltar ainda mais contra a imprensa, pode ter certeza. Mas é do jogo isso. É do jogo, tá? E até meio previsível. Eu estou com a convicção que o Inter vai tirar força de onde não tem para conseguir classificar, sabe? E essa é a minha verdade. Eu tenho que dizer o que eu estou achando. Eu acho isso, por mais insano que isso possa parecer. Eu, Ribeiro, não vejo esse ambiente. Pelo contrário. Eu vejo hoje o Internacional internamente completamente destemperado. Eu vejo hoje o Internacional internamente sem saber o que vai fazer, porque, para mim, o Roger já não é mais técnico do Inter. Resta saber quando o Inter vai anunciar a saída do Roger. Porque se lá atrás contra o Atlético Mineiro, antes da parada, já se discutia isso, e ontem, após o jogo, o Alexandre Ernst trouxe a informação que ele colocou o cargo à disposição... Que é bem da trajetória do Roger. Perfeito? Quando ele coloca o cargo à disposição, qual é a mensagem que tu tá passando pro teu grupo? Por mais que tu diga na segunda linha que ele confia que ele possa tirar mais, a mensagem principal que tu passa é: cheguei no limite e não consigo mais. Eu não acredito no Internacional passando pelo Fluminense, porque a tendência e o momento do Inter sugerem isso. E se o Inter não passar pelo Fluminense, Roger será demitido. Se o Internacional 880. Se o Internacional não passar pelo Flamengo, Roger será demitido. O Inter está esperando o momento para demitir o Roger. Se há a convicção que ele não é o técnico, por que não demite hoje? Mas aí coloca em risco o planejamento. Não existe mais planejamento. Não existe mais... O Inter não tem mais planejamento. Não tem mais. A questão é, qual vai ser o tamanho da consequência? Vão esperar cair da Copa do Brasil? Vão esperar cair da Libertadores? E terminar o ano no dia 20 de agosto, lutando pela 7ª colocação do Campeonato Brasileiro? Para voltar ao que sempre foi a tendência do Inter em Campeonato Brasileiro? Por favor. É que na verdade eles têm que entender o seguinte, né? O público que está nos assistindo, o torcedor colorado, ele sabe bem. De todos os 5 anos da gestão do presidente Alessandro Barcelos até o momento, em 4 deles, o ano acabou ou em agosto ou no início de setembro. Sem contar as eliminações. E virou o time da primavera, como o Ribeiro sempre destaca aqui. Sem contar as eliminações vexatórias, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, né? Melgar, o Globo, Vitória, América, inclusive, com reservas. O Internacional chegou a tomar um laço para um jogador que estava visivelmente fora de forma, né? Que era o Boi Bandido, o Aloysio Boi Bandido. Tá? E aí, nessa condescendência que fala o Guimarães há pouco,
o presidente Alessandro Barcelos, o Bisol, D'Alessandro, eles têm a mania de achar que quando se faz uma crítica é porque ou quer derrubar o Inter ou porque não é colorado. D'Alessandro já me mandou mensagens dizendo: tu não é colorado, só porque eu estou apontando críticas aqui. O senhor me desculpe, senhor D'Alessandro, mas eu sou muito mais colorado que o senhor. O clube não nasceu em 2008, quando o senhor chegou aqui, tá? Eu já frequentava a arquibancada do Beira-Rio muito antes, com 5, 6, 7, 10 anos, 13 anos. Eu vi o meu time amargar muitas outras derrotas antes do senhor chegar aqui em 2008. O clube não nasceu em 2008. O clube não vive nos 15 anos que o senhor está aqui. O Inter já era campeão do mundo. Sem contar o seguinte, Bisol, esses dias o Bisol pegou e mandou uma mensagem para o Lucas Dias, um dos repórteres que acompanha o dia a dia do Inter, já trabalhou aqui na Bandeirantes, inclusive, falando que uma crítica do Lucas Dias nas redes sociais era algo ruim para o clube e que ele era um abutre. Esses tempos mesmo, o Bisol me mandou uma mensagem dizendo: o que você faz nos seus programas, nos seus canais, nas suas redes, não nos é favorável, não nos é benéfico. E se você continuar isso, não espere reciprocidade. Reciprocidade qual, meu amigão? De tu me dar a barbadinha de informação do vestiário? Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. E jornalista bom também não. Então, se vocês querem que a imprensa coma na mão de vocês, como seguidamente vocês fazem na época de eleição, e aqui não só a direção do presidente Alessandro Barcelos, mas do Roberto Melo, que era o candidato da oposição também, vocês estão muito enganados, mas muito enganados mesmo, porque vocês não sabem, primeiro, a postura de vocês como dirigente, mas principalmente a postura nossa como crítico e jornalista. Diante dessa excelente fala, eu acho que está na hora também de a gente começar a fazer isso. O Gamba colocou também com uma certa assim, conivência da imprensa, né? Que essas coisas aconteceram, e sobre valorização do campeonato estadual. Eu acho que está na hora da gente fazer isso sim, mas eu também quero deixar registrado aqui que tem a parte dos dirigentes, que para mim é a principal, tem a parte do treinador, o Roger ter feito escolhas péssimas, né? Mas tem a parte dos jogadores. Tem jogador que não está rendendo o seu máximo, e não existe isso de esperar pelo treinador fazer com que ele tem que fazer com que eu renda o meu máximo. Eu estou falando de Borré, eu estou falando de Ener Valencia, eu estou falando de Wesley. Ninguém tem um contraste tão grande entre o que foi o Wesley no ano passado e o Wesley nesse ano. E vou completar com mais um nome, tá? Entre outros. Bernabé, cujas últimas atuações são constrangedoras. Quero em seguida conversar com vocês sobre o tema da enquete que está rolando lá no YouTube, tá? A pergunta é a seguinte: torcedor colorado, você deseja a saída de Roger Machado? Sim, imediatamente. Não, esperaria a volta da Copa do Brasil. Em seguida eu quero saber a opinião de todos vocês sobre Roger Machado. Roger tem que sair do Internacional já? Ou tem que esperar a Copa do Brasil, tem que esperar Libertadores da América, meu caro Pedro Espinosa? Pois é uma dúvida. Antes disso, Uniaselv, hoje o recado vai para você que quer chegar aí gigante no Enem. Vem que a Uniaselv tá do seu lado, cheia de conteúdo preparatório e apoio completo, tudo gratuito para você garantir uma nota incrível. E falando em nota, meu caro Alexandre Ernst, vamos lá. Vamos partir do princípio que Roger não será mais o técnico do Inter, resta saber quando o Inter vai anunciar e tudo mais. Primeiro, essa é a melhor decisão. Segundo, quem assumiria o Inter? Pois se a gente olhar em cima das falas da torcida, seja nas redes sociais, seja nas lives que a gente faz, seja no contato que a gente tem diário, todo mundo está dizendo do Juan Pablo Vojvoda, né? Mas muito porque também ele está no mercado. É muito mais fácil tu contratar um treinador que hoje não está em nenhum time do que simplesmente pegar e tentar tirar ali um treinador que está estabilizado. Não dá para esquecer que na semana passada
A gente chegou aqui a debater, inclusive, né, que na Argentina já se fala sobre a possibilidade do Vojvoda assumir o Inter, caso o Inter tenha um insucesso agora na Copa do Brasil. Aí a gente também tem que pensar o seguinte: se o Bisol então está tão certo e tão confiante de que não se trata, não se pensa na possibilidade de ser demitido o técnico Roger Machado, eles não contrataram ninguém ainda, eles nem têm alguém para ser o substituto do Roger. Levando em consideração que a gente está há 13 dias, basicamente, não, nem isso, né? Se a gente olhar, hoje é dia 5, a gente está há 8 dias da principal competição da América. E aí, resta saber se a direção vai ter coragem para demitir o Roger e tentar um fato novo para o jogo contra o Flamengo. Se o Inter vai conseguir se reinventar, porque, por exemplo, eu defendi aqui que o Inter deveria se reinventar mesmo nesse jogo contra o São Paulo, mas se reinventar em cima do modelo que o próprio Roger já tinha apresentado. O 3-5-2 não foi usado nunca. Mas era para espelhar o São Paulo. O teu jogo não é contra o São Paulo, o teu jogo é contra o Fluminense. A tua vida, a tua temporada, ela é contra o Fluminense. Então era muito mais simples ter tirado daqui a pouco o Wesley e colocado o Vitinho. Era ter dado uma alternativa para meio campo. Ontem a gente viu o Alan Rodrigues ser um dos melhores jogadores em campo. Esse jogador não vai poder estar em campo na quarta-feira contra o Fluminense. Que diferença faz então? Porque ele pode ter arrumado o meio campo, mas daí no jogo do ano, o jogo da eliminação ou da classificação na Copa do Brasil, nós não vamos ter esse fator do meio campo. Então, para que esse tipo de situação? Para quê? Nenhum cenário do jogo de ontem será utilizado contra o Fluminense. O jogo de ontem serve como uma referência para nunca mais se repetir. Nem formação, nem esquema tático, nem jogadores colocados. Esquece. Por exemplo, o Roger, o sonho do Roger foi o seguinte ao longo de desde o final de 2024 e o todo 2025 até o mês de agosto, obviamente. O Roger porque quis obsessivamente fazer com que a dupla Borré e Valência funcionasse. Ele rezou, ele torceu, ele escalou, ele tentou treinar e agora a conclusão que a gente chega, aliás, agora não, a conclusão que a gente tem há muito tempo, o Roger precisa, caso ele continue, entender que a dupla Borré e Valência não funciona. E mais uma vez ele escalou Borré e Valência juntos. O Bernabei, eu estou botando agora, vou botar um pouquinho a responsabilidade para o jogador, porque é muito fácil. Tem razão que o jogador é mimado, tá muito fácil para os caras aí. Bernabei, olha só, não é porque tem um zagueiro atrás de ti e tu tá jogando como ala que tu não precisa marcar, tá? Vamos voltar para marcar, para pelo menos ser um cara a fechar o espaço. Ontem ele resolveu simplesmente, o Bernabei no jogo de ontem, resolveu simplesmente não marcar. Hoje eu não vou marcar. E foi um desastre novamente. Qualquer cara que vê o Internacional, seguinte, velho, ataca pela esquerda do Inter, que dá coisa boa. De novo, aconteceu isso. Então foi uma série de erros em que o domingo foi desperdiçado. Foi jogado fora o domingo do Inter. Foi jogado fora pela pontuação, 3 pontos a menos. Foi jogado fora de preparação para o Fluminense. Foi jogado fora de estado mental, porque só piorou os nervos. Foi jogado fora. O que foi feito no domingo foi uma coisa horrível, só piorou o Inter. É por isso, Ribeiro, que eu humildemente discordo de ti a respeito das chances para quarta-feira. Tá bom. Eu não vejo essa base, a não ser um histórico de que as coisas viram assim de forma imprevisível. Eu entendo vocês e dentro de uma lógica, vocês estão com a razão. Eu só estou abrindo o meu coração. Porque eu vejo que o futebol tem essa lógica que não é visível. Não vai resolver os problemas do Inter. Aliás, eu vou dizer assim, eu não sei se o Roger assiste o nosso programa, tá? Eu vou dizer que eu gosto muito do Roger, um baita treinador. Só que o Roger, ele está sendo um treinador velho. Com todo respeito ao velho, sou velho também, tá? Mas eu quero dizer que ele está sendo ortodoxo. E ele é da nova geração. E para ele se aprimorar com essa coisa de gestão de vestiário e tal, ele está fazendo as mesmas coisas que os caras que faziam. O que aconteceu ontem com o Luiz Otávio, eu disse para vocês, era a coisa mais previsível do mundo.
De tanto que a imprensa pediu, era óbvio que ele ia botar o cara, matava na cara. E ele tirou no intervalo, entendeu? Para dizer que ele só botou aquilo por pressão. Querem, vou botar. E tirou, porque ele não confia no Luiz Otávio. Entendeu? Então é uma previsibilidade que o Roger tem que abandonar. Confia mais no teu taco, Roger, das tuas ideias e larga, entendeu? A história do você linear para manter o emprego. Aliás, para encerrar, o Roger não será demitido. Quem conhece a trajetória do Roger sabe que ele já fez e fará de forma definitiva que é pedir demissão. Ele se entrega. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos lá, vamos acompanhar um trecho do que disse o Roger na entrevista coletiva ontem, após a derrota do Inter para o São Paulo, que está rendendo muitas críticas à postura do Roger na coletiva. Vamos acompanhar aqui. Eu penso que a gente fez um jogo equilibrado, mesmo no momento tomamos 2 gols de bola parada. Assim como você viu meu nome ser vaiado, eu tenho certeza que você viu ele ser gritado na final do Campeonato Gaúcho. Né? E o futebol, naturalmente, nos maus momentos, né, o torcedor, com todo o direito da sua paixão, vai se manifestar, ou seja, vaiando o time, vaiando o treinador, vaiando as opções, pedindo a saída do treinador. 34 anos como futebol, foi o que eu falei para os atletas, nesse período que a gente se demorou mais tempo lá dentro, né, que não é a primeira vez que, tanto como treinador como jogador, que passa por esses momentos. O futebol vive de vitórias. Né, e nas instabilidades, né, evidentemente que o torcedor vai querer mudanças, e uma delas, por vezes, é a saída do treinador. A permanência de qualquer treinador no cargo depende das vitórias. Né, o quanto as vitórias fazem com a permanência do treinador, né, a forma como acontecem as vitórias, e a gente sabe que eliminações acarretam prejuízos. Não tem como esquecer o passado, que é o passado recente. O Internacional não vencia um título há 8 anos. Né? E esse ano a gente venceu o título estadual, classificou para a Libertadores, já passou por outras instabilidades na minha chegada, superou esses momentos e vai superar de novo. Superar. Roger Machado e o que foi dito pelo Roger na entrevista coletiva, que está irritando muito parte da torcida do Internacional. É que é importante entender, né? Ele diz que o Inter foi equilibrado. Mas em nenhum momento, né, os 11 mil e pouco que estiveram no Beira-Rio e até mesmo quem assistiu o jogo, né, percebeu um equilíbrio no Inter. O Inter teve espaço no meio-campo, o Inter não teve armação de jogadas com o Tabata sendo o articulador. O Inter tinha um buraco às costas dos laterais, que jogaram como ala, né, principalmente porque, por vezes, o Inter jogava no 3-5-2, por vezes jogava com uma linha de 5 atrás. O Inter de nada foi equilibrado. O que mais eu lastimo de tudo isso é que na quarta-feira passada o Roger disse que não teve tempo para treinar. Se o Roger não teve tempo para treinar para o Fluminense, no primeiro jogo, por conta, né, do calendário, por que não, então, treinar o jogo para o Fluminense? A reinvenção ela não pode ser em algo que tu não vai usar na quarta-feira. Porque o Carboneiro estava no banco. Ele vai jogar. É o melhor jogador do Inter em atividade hoje, tranquilamente. Talvez é a única válvula de escape que ele tem. O Alan Patrick, interessante, né? Que do nada ele teve uma virose. Veja bem, um jogo antes da principal partida do Inter na temporada, o Alan Patrick tem uma virose. É muito mais simples ser honesto e ir no microfone dizendo o seguinte: eu estou poupando jogadores porque o jogo importante é o da Copa do Brasil. Mas aí o departamento de futebol do Inter acha que o torcedor é otário. Só pode. Eles vão começar a distribuir nariz de palhaço para os torcedores que foram ao Beira-Rio, porque só pode achar isso, porque o torcedor está vendo que a prioridade do Inter não é o Campeonato Brasileiro. Muito bem, gente, vamos lá, vamos virar a chave aqui, porque agora a gente vai falar da derrota do Grêmio no sábado para o Fluminense. É paulada atrás de paulada, Precisa? né? É uma vergonha o futebol gaúcho no momento, é uma vergonha.